Olá, meu nome é Luciano Ebert, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Cajazeiras 6, em Salvador. E como estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, eu gostaria de trazer aqui a minha opinião, a minha leitura a respeito de um tema muito polêmico, que é sobre o divórcio e o novo casamento. Sabemos que há uma grande variedade de pensamentos, de posições a respeito de divórcio. Há pastores, teólogos, muitos bons pastores, teólogos, estudiosos das Escrituras que têm emitido as suas opiniões, mas a minha preocupação maior tem sido as suas implicações práticas na vida de muitos irmãos e irmãs que infelizmente têm tido essa experiência do divórcio nas suas vidas. E a gente sabe que não é um tema fácil e difícil de ser exaurido, mas gostaria aqui de, como um estudante mesmo das Escrituras, colocar a leitura que eu faço a respeito desse tema. Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer que eu respeito e as opiniões diferentes, né? A gente não pode se arvorar como dono da verdade, mas também é necessário que a gente haja de acordo com as nossas convicções, né? Eu não posso crer num determinado posicionamento, ainda mais se eu for um líder, se eu for um pastor, e agir naquela congregação local, naquela igreja local, de forma diferente da minha convicção, por conta de alguma conveniência ou qualquer outra coisa. Então isso também é importante salientar. E antes de iniciar, nós vamos estar trabalhando alguns textos bíblicos, mas mais especificamente a passagem bíblica que se encontra em Mateus, no capítulo 19, os versos 3 a 9, e também Malaquias, capítulo 2, versículos 14 a 15. Então peço a você que tem interesse de me acompanhar nesse estudo, digamos assim, que você possa estar com sua Bíblia aí preparada para esses dois textos principais, Mateus 19, 3 a 9 e Malaquias 2, 14 a 15. Antes eu gostaria de abrir um parênteses só para que a gente possa fazer uma pequena explanação a respeito que muitas vezes nós utilizamos versículos isolados das Escrituras. Eu tenho aprendido que nós precisamos olhar todas as passagens bíblicas quando falam de um determinado tema, para que a gente não possa ocorrer em erro, porque às vezes um determinado autor ele está escrevendo para um grupo específico de pessoas, ele quer atingir um determinado objetivo, então ele está olhando aquele tema, aquele assunto sobre um determinado ângulo, sobre uma determinada perspectiva. Às vezes ele também faz o comentário acerca daquilo de forma resumida, sem entrar em detalhes, e que vai ser complementado, ou que outras passagens das Escrituras vai trazer maior luz acerca daquela situação. Então, se você pegar, por exemplo, essa passagem do divórcio em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele faz de uma forma tão simplificada que, se você utilizar apenas esse versículo em Marcos, você vai ter um entendimento totalmente equivocado quando você for estudar o restante das Escrituras a respeito desse tema. Então, por isso que é importante a gente utilizar para o estudo, para uma maior compreensão de um determinado assunto nas Escrituras, ver todas as passagens que falam a respeito desse tema e também não olhar apenas o versículo em si, mas todo o contexto, para que a gente possa entender o contexto geral pelo qual aquele autor ali trouxe aquela informação. Vamos começar. Eu
peço a Deus que nos abençoe nessa palavra, que possa ser útil, possa ser de edificação. É um assunto muito sério, né? Tem implicação muito contundente na vida das pessoas. Não é como eu pensar, por exemplo, em ser adepto da doutrina do pré-milenismo, por exemplo, em que eu creio que Cristo virá, resgatar a igreja, e a partir daí se inicia-se um período aqui na Terra, depois vem o período do milênio de forma literal. Ou se eu sou amilenista, por exemplo, que eu creio que Cristo virá de uma única vez, de uma vez por todas, julgando a todos, julgando Satanás, estabelecendo o seu reino de uma forma definitiva. Então, quando eu penso nessas coisas, tanto se eu sou amilenista e o que ocorrer for de acordo com a visão pré-milenista, eu vou estar dentro, porque eu sou um crente, eu vou subir para encontrar com Cristo nos ares, e os eventos descritos pela doutrina pré-milenista vai ocorrer aqui, independente que durante a minha vida eu tenha sido um adepto do amilenismo. E da mesma forma, se ocorrer o final dos tempos, de acordo com a visão amilenista, se você for um pré-milenista, você também vai se encontrar com Cristo e os eventos se sucederão da forma que os amilenistas creem, mas você não vai fazer diferença na sua vida. Mas aqui não, aqui é uma coisa prática, né, que tem interferido na vida das pessoas e a aplicação disso pode ter consequências distintas. Então, eu peço a ajuda de Deus e a ajuda, o auxílio do Espírito para que as minhas palavras possam ser o mais próximo possível daquilo que realmente Deus quer nos passar através da sua santa palavra. Essa é a minha oração, que seja verdadeiramente de edificação para a sua vida. Na passagem de Malaquias, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 14, diz: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito. E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Voltando aqui à parte desse versículo 16, porque Deus aborrece, né, ou abomina o repúdio, em outras versões, o divórcio. Deus odeia o divórcio. É um texto muito usado, especialmente por aqueles que defendem essa posição, que é contra o divórcio, né, e é contra o divórcio em qualquer situação. Mas eu gostaria de trazer aqui apenas o contexto dessa passagem, primeiramente, porque a Bíblia está dizendo que, nesse caso aqui, a mulher, né, ela é uma companheira, ela é uma pessoa idônea, ela é leal, ela é fiel ao seu marido, né, ela é aquela pessoa que conviveu com ele de forma a ser uma cooperadora, né, que o ajudou, cooperou, esteve ao seu lado, foi fiel a ele, né, cuidou. E essa pessoa agora, segundo aqui esse texto, o marido, é ele quem a repudia, é ele quem dá o divórcio. Até porque nós sabemos que na cultura judaica, nesta época, a mulher, ela jamais solicitava o divórcio. Ela não pedia o divórcio. Sempre partia do marido, do esposo.
E a Bíblia aqui está dizendo que a esposa era fiel, que a esposa não tinha praticado nenhum ato pecaminoso ou ato de injustiça. Então, Deus está condenando a atitude do marido por pedir divórcio ou por repudiar essa mulher que foi sua companheira por todo o tempo, de maneira idônea. Lembrando que se a mulher praticasse um ato de infidelidade, o marido nem precisava pedir o divórcio, porque pela lei judaica ela já seria apedrejada. Lembre-se do caso lá da passagem da mulher adúltera, quando as pessoas se levantaram para apedrejá-la. Então, um ato em que uma mulher fosse descoberta em caso de infidelidade, ela seria apedrejada. Não haveria nem necessidade de se solicitar o divórcio. Lembre-se de José, né, que na visão dele, no entendimento dele inicial, ele entendeu que Maria o traiu, né, e iria deixá-la secretamente por uma razão, para que ela não fosse apedrejada. Porque se viesse a público que Maria tivesse traído José, ela seria apedrejada. Então, nesse caso, quando a mulher ela praticava um ato de infidelidade, não tinha divórcio, não. Ela era apedrejada. Nesse caso aqui, o homem que está solicitando o divórcio, sendo a mulher fiel, sendo a mulher idônea, e aqui ele se enquadra no quadro de que ele é a pessoa, né, que está cometendo o pecado. Ele, para satisfação da sua carne, da sua carnalidade, da sua vaidade, ele está querendo deixar aquela esposa que foi companheira dele por tanto tempo. E Deus se levanta contra esse tipo de atitude. Deus condena aqui os líderes de Israel que estavam sendo coniventes, né, com os sacerdotes de Israel que estavam sendo coniventes com essa situação. Então Deus diz: eu abomino o divórcio, eu odeio o divórcio, eu repreendo esse tipo de ação, de atitude, eu repudio, né? Eu odeio o divórcio, mas se referindo a essa situação, né? Jamais Deus poderia dizer que ele é contra o divórcio, ele odeia o divórcio, e ele mesmo, né, na pessoa de Jesus sendo Deus, mais lá na frente, que a gente vai ler o texto de Mateus, permitiu o divórcio sobre nenhuma situação, algo que Deus abomina, né, que para Deus é pecaminoso, Deus abriria exceção. Então, se Deus fosse contra todo e qualquer tipo de divórcio, aqui, como muitos fazem essa interpretação, em momento algum, Jesus iria, sob nenhuma circunstância, dizer agora que o divórcio poderia ser permitido, né? Então, dizer aqui que Deus abomina, que Deus odeia todo e qualquer tipo de divórcio, na minha leitura que eu faço, é uma interpretação equivocada. O contexto diz que tipo de divórcio é esse que Deus abomina, que Deus odeia. É aquele divórcio onde o cônjuge está se separando, está repudiando o seu companheiro, a sua companheira, por causa das suas vaidades, da carnalidade, da satisfação da sua carne. Ele está repudiando o outro cônjuge, mesmo sendo fiel a ele, mesmo sendo uma pessoa idônea, ele está repudiando para a satisfação dos seus desejos carnais. Nessa situação, isto é uma tremenda abominação, pecado diante dos olhos de Deus. E Deus condena essa atitude, e Deus condena aqueles que apoiam, né? Como aqui no caso desse texto, os líderes de Israel que estavam apoiando, né, os maridos nessa situação por algum tipo de conveniência. Então, esse é o primeiro contexto dessa passagem. Eu gostaria de convidá-lo aí agora para Mateus, no capítulo 19, e a partir do versículo 3,
nós podemos ler o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção no final dessa frase. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque isso acontecia, irmãos, naquela época. Ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição ou de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Então vejam que o contexto envolve aqui o repúdio ou o divórcio por qualquer motivo. Eles perguntam a Jesus: pode o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, por qualquer situação? Porque isso acontecia naquela época. O homem, ele facilmente, por algum tipo de desagrado ou satisfação mesmo da sua carnalidade, por se interessar por uma mulher mais jovem, ou por sua esposa atual apresentar algum problema de saúde, por qualquer motivo, aquele israelita, ele poderia, se quisesse, repudiar e deixar a sua esposa. Isso era uma prática que existia naquela época. E aí eles perguntam a Jesus se isso era possível. E Jesus vai então dizer que não, que não foi assim que Deus determinou. Deus, quando fez o homem e a mulher, fez para que vivessem juntos, quando assumisse o compromisso do casamento, para que respeitassem, amassem um ao outro e vivessem todos os dias das suas vidas juntos. Esse era o propósito, esse é o propósito de Deus para o casamento. Então eles perguntam: e por que então Moisés, não é Jesus? Ele diz: porque Moisés permitiu, então, mandou para que os maridos pudessem dar a carta de divórcio e repudiar ou rejeitar as suas mulheres. E Jesus vai então dizer que Moisés fez isso por causa da dureza do coração dessas pessoas. Alguns estudiosos chegam a dizer que a dureza do coração aqui se refere à falta, a falta de capacidade de perdoar. Mas nem de longe é isso, irmãos. Porque quando analisamos o texto com cuidado, a gente percebe que essa dureza do coração não significa a falta da capacidade daquele marido perdoar a sua esposa. Até porque o contexto diz que não é a esposa que está errada. Aqui o contexto é o marido que é infiel. Então ele dava a carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo, por qualquer tipo de desagrado que ele tivesse em relação à sua esposa. Então essa dureza do coração é muito claro a gente perceber que refere-se justamente a essa vaidade humana, a esse desejo carnal que o marido tinha, que o levava a repudiar a sua esposa. E por que Moisés permitia isso? Porque senão as mulheres iriam sofrer mais ainda nas mãos desses homens tiranos, desses homens pecadores,
desses homens que não eram tementes a Deus, né? Eles iam até acabar matando-as, né? Eles poderiam chegar até esse ponto, já que eu não posso me separar dela para viver com outra pessoa que eu quero, né? Eu vou dar um jeito aqui de tirar a vida delas. Então, até com uma forma de preservar, né, a vida dessas mulheres que vinham sofrendo na mão desses maridos, né? Moisés então permite a carta de divórcio e que esses homens então as repudiem, separe-se delas. Então, é pela dureza do coração desses homens, que não é a falta de perdão. Eles não tinham que perdoar, a mulher não pecou, a mulher não foi injusta com ele, a mulher não traiu. Eles não tinham que perdoar da parte dela, uma vez que da parte delas não havia nada que justificasse, nenhum deslize para que houvesse o perdão. Na verdade, essa dureza de coração se refere aí à maldade mesmo, a carnalidade do coração desses homens, desses maridos. Então Moisés permite, né, que eles se separem, mas Jesus diz, mas não é esse o propósito inicial. Deus não criou o homem para isso, né? E nós agora, como crentes, como pessoas transformadas e tementes a Deus, nós devemos entender que não há justificativas, né, que possa nos levar a querer separar de nossas esposas ou as esposas se separar de seus maridos por qualquer motivo. Aí Jesus vai dizer aqui, no meu modo de ver, na leitura que eu faço, a única possibilidade para que haja a permissão do divórcio, para que haja a separação, que é a infidelidade, né? A falta de lealdade entre os cônjuges. Então, nesse versículo que nós podemos ler aqui novamente, no versículo 9, Jesus diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, né? Algumas traduções traz prostituição, né? E outras por deslealdade, né? E casar com outra comete adultério, e que casar com a repudiada também vai cometer adultério. Então Jesus, quando ele usa essa expressão, a não ser que, né? Ele está aqui trazendo, né, a possibilidade de haver o divórcio. Então nós podemos ler da seguinte forma, sem prejuízo para o texto. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. A não ser que por causa, ou a não sendo por causa de prostituição ou de infidelidade. Então, Jesus traz aí uma condição, né, que permite o divórcio, que é a infidelidade. E muitas pessoas também pensam que a infidelidade aqui está restrita, né, as pessoas fazem essa leitura, está restrita a um ato sexual com uma terceira pessoa, uma traição sexual, né? E o meu modo de entender essa passagem aqui, irmãos, quando fala de infidelidade, eu tenho uma visão um pouco mais ampla, né? Porque eu entendo aqui que é aquela quebra de compromisso, do zelo que um assumiu com o outro, em uma situação, por exemplo, onde há agressões físicas, onde a integridade física de um dos cônjuges está sendo colocada em risco, quando há risco de morte, né? Ainda que não haja envolvimento de uma terceira pessoa num relacionamento ilícito, num relacionamento íntimo, isso também, na minha leitura, se configura uma infidelidade, uma deslealdade. Aquela pessoa quebrou o seu compromisso, quebrou a sua aliança de cuidar daquele seu cônjuge. Não, aqui não estou me referindo às brigas, às desavenças, né, aos atritos casuais que existem entre um casal, que infelizmente
nós somos pecadores, nós ainda cometemos pecados e falhamos em muitas ocasiões com os nossos cônjuges. Nós podemos ofender, nós podemos magoar, nós podemos ferir o nosso cônjuge, né, com palavras, até mesmo com ações, com determinados tipos de comportamentos. Eu não estou me referindo a essas coisas decorrentes das nossas falhas, das nossas pecaminosidades, da falta do crescimento de santificação em nossas vidas que nos levam a esses atritos. Eu estou falando de posicionamentos deliberados, voluntários, quando o cônjuge quer agredir fisicamente, né, querer tirar até a vida do outro. Isso também é uma infidelidade, não há como você pensar diferente aqui. Então, essa é a leitura que eu faço, que em caso de infidelidade, né, quando um cônjuge, ou marido, ou esposa, trai o seu companheiro, né, se aventurou, entrou em um outro relacionamento com a outra pessoa, aqui abre a exceção para o divórcio. A esse divórcio, a esse repudio, a essa separação, Deus não condena. Pelo contrário, Ele permite, né? Essa é a visão que eu faço. Quebrando-se, acontecendo essa situação, né? Configurando-se de fato uma infidelidade, aquele contrato foi quebrado, terminou. As pessoas ali, aquela pessoa, a vítima desse relacionamento, ela está livre, porque o contrato foi terminado. Então, vejo também, irmão, que quando Jesus chega a dizer que, nessa passagem aqui, que se não for em caso de adultério, até mesmo o que casa com a pessoa que foi repudiada comete adultério, é que quando ele fala isso, significa que, se fosse em caso de infidelidade, estar livre a pessoa para seguir um novo relacionamento. Então, se eu fosse um pastor, né, ou um conselheiro de família, e alguém chegasse a mim para procurar ajuda, aconselhamento bíblico em relação a essa situação, em caso de infidelidade, eu teria a consciência e o dever e a firmeza de dizer que aquela pessoa ela tem o direito legal, biblicamente, de se separar, se assim desejar, né? A minha palavra jamais seria você deve se separar ou deve permanecer com o seu cônjuge, mas dizer para ela que ela tem um direito legal, bíblico, de pedir o divórcio, de se separar. Se ela vai continuar ou se ela vai se separar, isso é uma decisão pessoal dessa pessoa, desse irmão ou dessa irmã. Às vezes, o outro cônjuge pode demonstrar verdadeiro arrependimento, né? Pedir uma segunda chance, né? Uma reconciliação. E aí essa decisão, para mim é extremamente pessoal. Ela tem um direito, se quiser, de se separar, de seguir a sua vida, inclusive de começar uma nova aliança, um novo relacionamento, ou ela pode, se ela desejar, iniciar uma nova aliança, um novo contrato, um novo compromisso com o seu cônjuge, né? Isso é uma decisão estritamente, no meu modo de ver, estritamente pessoal. Mas a legalidade bíblica para a separação existe. Então, quando muitas pessoas se separam, né, por motivo de infidelidade, e muitas vezes, dependendo da igreja que pertence, da denominação que pertence, muitas dessas pessoas elas são condenadas a viver solteiras, né, a partir dali, não poder contrair um novo matrimônio. E eu acho que, no meu modo de ver aqui, nós estamos punindo
mais uma vez a pessoa que já foi injustiçada, que já sofreu na sua experiência matrimonial. E nós estamos infligindo a ela um novo sofrimento, né? Que no meu modo de ver é mais uma posição denominacional do que bíblica, né? Então, algumas pessoas não, por medo de ser eliminado da igreja, ou por respeitar aquela posição que seja passado pelo pastor daquela igreja, ela se mantém ali sem a chance, mesmo desejando, né, de encontrar um novo companheiro, um novo cônjuge que possa cuidar dela e amá-la e cuidá-lo, e a gente imprime essa pessoa uma situação que ela não pode entrar num novo casamento, num novo relacionamento, por conta da leitura, no meu modo de ver, equivocada das Escrituras. E essa pessoa acaba sofrendo duas vezes, sendo penalizada duas vezes. Então, este é o meu pensamento. Eu quero trazer aqui rapidamente mais duas passagens aqui que falam que o próprio Deus, ele deu carta de divórcio, né? Se você for perceber,